Muitas vezes a gente perde alguns benefícios ou direitos por falta de informação, por desconhecer, né, as leis, os contratos e tudo mais. Olá, eu sou a Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje nós vamos bater um papo muito legal para trazer informações para vocês sobre os nossos direitos e benefícios relacionados à saúde. É um tema que eu nunca trouxe aqui no podcast e eu convidei uma pessoa muito especial para esse bate-papo, que é a Carolina Kramer. Eu vou pedir para você se apresentar. Muito obrigada por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente, trazer informação para as nossas mamães e todo mundo que assiste. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Carolina Kramer. Eu formei primeiro em economia, depois em direito, já estou na minha terceira pós-graduação, mas direito da saúde é o meu xodó, né? Então a gente foi percebendo que na prática o nosso direito mais fundamental é a saúde. Eu tenho um escritório que atua em diversas áreas, mas o meu xodó é esse. A primeira vez que eu peguei uma causa que a pessoa precisava de uma cirurgia ou ela ia falecer, foi algo tão impactante que eu, por mim, só fazia isso da minha vida. Eu acho que eu não teria vontade de ir para outras áreas se eu pudesse, né? É lógico que acaba espalhando, acaba indo para outras áreas naturalmente, mas não tem como medir com a mesma relevância. Eu também sou a mãe da Gabriela e a mãe da Júlia, e estou aqui para trazer um pouquinho de informação sobre os direitos, seja via SUS, seja plano de saúde, que a gente percebe que muitas vezes as pessoas deixam a saúde de lado por não saber que tem direito a determinado exame ou a determinada consulta, e aí a saúde, principalmente dos nossos pequenos, nem sempre pode esperar tanto assim. É, isso é verdade, né? E a gente estava conversando sobre, não lembro se a gente falou isso na ligação, enfim, mas principalmente mães de crianças atípicas enfrentam bastante dificuldades, tanto com convênio quanto com o SUS, porque são diversas terapias, são muitas coisas. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Por exemplo, falando do convênio que às vezes não quer cobrir determinado exame ou determinada terapia. Como que funciona isso na prática para a gente entender? Na prática, a gente tem algumas etapas que a gente pode tentar, mesmo sem advogado. Não estou aqui Aham. para determinar que sempre consulte um advogado, muita coisa a parte pode fazer sozinha, né? Existe uma série de procedimentos e eventos que estão no rol da ANS. O rol da ANS já teve uma discussão um pouquinho atrás, lá em Brasília, para Uhum. ver se ele era taxativo ou exemplificativo. A gente já superou isso, veio uma lei e o rol é exemplificativo. O que significa? A gente tem uma lista de doenças que tem que ser cobertas. Dentro dessa cobertura, nós também temos uma lista de procedimentos e eventos cobertos. Então, por exemplo, para parto, a gente vai ter o parto normal, a gente vai ter o parto cesáreo. Então, já está lá, não tem o convênio não vai poder dizer eu não vou cobrir este parto. O que os convênios costumam fazer? Tudo que é mais caro, eles dão mais trabalho para conseguir. E o mais caro para o convênio, apesar deles terem muito dinheiro mesmo, acaba não sendo tão caro assim. A gente já pegou casos de exames de R$ 1.200 que a gente precisou judicializar, porque, logicamente, a parte não tinha meios de conseguir, né? Mas para o convênio era um exame caro demais. E a gente não tem motivo, né? Porque a gente não vê motivo para judicializar tanto, mas os convênios acham que vale a pena. Porque se eles tiverem 100 pessoas, se 30 judicializarem, olha o quanto eles já não ganharam. Sim. Então, existem alguns eventos de saúde específicos que dependem de diretriz de utilização, que são geralmente os que vão para as pessoas com deficiências relacionadas aos raros, né, os pacientes raros, que são os que têm uma distribuição na população muito pequena, então, às vezes, no Brasil inteiro, tem menos de 100 pessoas com essa doença, mas nem por isso deixa de ser coberto. Inclusive, é um aspecto muito interessante
até da sociedade brasileira. Às vezes a pessoa faz uma vaquinha para conseguir um exame, faz uma vaquinha para conseguir um remédio, faz uma vaquinha para conseguir uma cirurgia, e às vezes com um valor muito menor, o advogado teria conseguido que o convênio cobrisse tudo isso, Uhum. né? Que é a pessoa quem de fato deveria cobrir. Você paga o convênio a vida inteira. Quando precisa, você precisa fazer uma vaquinha. Em alguns casos, é, o tempo que você tem para montar uma vaquinha, para conseguir tanto dinheiro, é muito escasso. Então, se a gente pensar em AME você tinha o Uhum. Zolgensema, que era um medicamento órfão, o medicamento mais caro do mundo. Não tinha cobertura para o convênio. De tantos advogados baterem, agora, tanto no SUS quanto nos convênios, tem essa cobertura. Só que o que é mais fácil, juntar 7 milhões de reais ou conseguir uma liminar para o convênio cumprir? Esse cálculo que nem sempre é feito, né? E aí acaba se transferindo para toda a sociedade um custo de uma pessoa que recebeu para isso, que são os Sim. convênios. E você estava falando do AME, eu acho até interessante a gente pegar essa vertente, porque teve um caso recente, assim, de. Ela é muito amiga de uma prima minha, né? E o filho precisou dessa medicação, mas eles ficaram, assim, correndo tanto com a vaquinha quanto com a luta judicial. E demorou bastante, mesmo para o judicial conseguir, né, a liminar para o convênio pagar. E depois, ainda o convênio esperou até o último do último do último do prazo para ir lá e medicar. E a gente sabe que quanto tempo antes a criança recebe essa medicação, mais chance ela tem de ter um prognóstico melhor, uma vida um pouquinho melhor, porque aquilo que ela perdeu não é recuperável, né, dos Infelizmente. movimentos e tal. Então, para quem não sabe, o AME é uma doença, né, que ela ataca a musculatura, né, o sistema todo, ela é degenerativa. Então, quanto mais tempo você demora para ter a medicação, mais você vai perdendo das funções do desenvolvimento. E quanto tempo, assim, costuma demorar isso daí? Eu sei que, assim, não tem muito uma média, né, porque processo, Depende enfim. muito da condução, depende muito do magistrado, depende de uma série de circunstâncias. Eu não vou poder comentar Aham, especificamente esse caso, inclusive eu não li os sim. autos, então eu não sei o que tinha. Mas eu sei que já vieram processos para nós que vieram de outros escritórios, que já estavam há 6 meses judicializados, e que, por estratégia diferente, em 3 semanas a gente conseguiu. Isso não é uma promessa, por favor, não é uma Sim. promessa. Porque depende da condução. Então, a gente sabe qual tipo de vara é mais suscetível a atender esse pleito. Se a gente vai processar o SUS, nós podemos ir para uma vara da Fazenda Pública, que é a mesma que vai julgar impostos, ou Uhum. a gente pode ir para uma vara da Infância e Juventude, que vai julgar coisas de crianças. Qual delas vai ter mais sensibilidade para lidar com o trato da criança? Então, existem outros mecanismos também para forçar o convênio a adimplir. São chamados os meios executórios diversos. Além da multa coercitiva, que essa todo mundo pede, a gente pode pedir para parar a comercialização de novos produtos. Então, o Uhum. plano deixa de poder comercializar. A gente pode pedir intervenção judicial, colocar um administrador judicial para determinar que esse medicamento seja cumprido efetivamente. A gente pode pedir o sequestro de valores. Então, o judiciário vai na conta bancária desse convênio e vai tirar o dinheiro desta conta bancária. Então, nós temos outras formas de garantir que seja feita de forma mais rápida. Funciona sempre? Não. Infelizmente, também depende do lado do juiz, porque o que a gente faz é pedir. Uhum. A petição é justamente isso, nós fazemos pedidos que o juiz pode ou não acatar. Então, às vezes, mesmo marcando que eliminar, mesmo marcando as prioridades, que, por exemplo, uma pessoa deficiente tem prioridade. Se for uma criança deficiente, ela terá prioridade de tramitação. E às vezes, mesmo indo no fórum todos os dias, o juiz não analisa o seu pedido. Então, a gente já teve também casos de 2 meses, 3 meses, indo no fórum toda semana, conversando com o juiz, conversando com o cartorário, que o juiz não decidia nada. E Uhum. aí também não tem o que fazer, porque o nosso papel é pedir. Uhum. O dele é dizer sim ou não.
ele precisa dizer sim ou não, para a gente poder verificar se a gente vai recorrer, se a gente vai pedir uma execução de uma forma diversa, e aí fica bastante comprometido o tempo do processo, né? Geralmente, quando a gente está fazendo um pedido em face do SUS, vai demorar mais, por volta de 3 semanas, porque o SUS é chamado para se manifestar. Uhum. Para convênio, a gente costuma ter outras formas de tratar de forma mais rápida, né? Então, enquanto o SUS precisa ser chamado para se manifestar, por quê? O SUS tem um princípio de eficiência. Pelo princípio de eficiência, ele não é obrigado a gastar no medicamento mais caro se ele tiver outros medicamentos mais baratos. Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, em insulina, existe uma insulina mais básica, que funciona muito bem para a maior parte das pessoas. Existem uma insulina um pouquinho diferente. Essa insulina um pouquinho diferente não é disponibilizada automaticamente pelo SUS, porque ela é muito mais cara. Ela dói menos e por isso também as pessoas preferem essa insulina que dói um pouquinho menos. Mas em alguns casos ela é fundamental. E aí o SUS vai ser chamado justamente para analisar a documentação, para você provar que você já tentou os medicamentos que já estão incorporados no SUS e que eles não tiveram resultado, né? Em alguns casos é muito tranquilo, em alguns casos também vai demorar um pouquinho mais. Esse caso específico que eu falei que em 3 semanas saiu a medicação, saiu a determinação de Uhum. medicação, né? Era um medicamento que custava R$ 1 milhão por ano. Então, para R$ 1 milhão saindo do SUS, é super rápido. Demora um pouquinho mais, porque era uma doença rara, então precisa fazer uma compra específica. Compras no SUS sempre são um pouquinho mais demoradas, Burocráticas, né? são muito burocráticas. Precisa chamar diversas empresas para ver se alguma delas, alguma distribuidora consegue um preço melhor, precisa ver se precisa fazer uma compra direta com o fabricante. Em alguns casos precisa importar. Porque se a gente está falando de um medicamento que vai atender 70 pessoas, 71 já faz uma diferença muito Sim. grande, né? Então, tem todas essas minúcias do direito de saúde. E você acha assim, por exemplo, às vezes tem pessoas que, eu tenho convênio, mas você acha que vale a pena, às vezes, correr para os dois lados, judicialmente? Pedir para o convênio e pedir para o SUS também? Um exemplo desse do AME, vai. Você acha que isso vale a pena? Você acha que é besteira? Que... Depende da circunstância. Uhum, Aí vale a pena verificar o caso concreto. Eu não posso fazer uma análise genérica, uhum, porque vai depender muito dos fatos. Vai depender de onde está localizado, se de repente vale a pena tentar uma competência diferente. Se o medicamento for muito caro, eu vou ter que processar na Justiça Federal. A Justiça Federal vai ser mais complicada de tramitar, vai demorar mais. Então, é um você tem assunto que estudar, caso a exatamente. caso. Eu prefiro estudar caso a caso. Existem alguns casos que é muito tranquilo, é o convênio o prioritário, né? Uhum, Então, todas as terapias, inclusive porque para terapia, o SUS, embora seja universal, ele tem fila. Então, uhum, se você tiver uma criança, por exemplo, autista, é melhor que ela vá para o convênio para ter uma carga mais completa de terapias, porque no SUS a terapia vai ser por menos horas e vai ser por menos tempo, porque são muitas crianças que precisam ser atendidas. uhum. Então, tem essas particularidades. Em geral, não é bom ir para os dois lados. Em que pese haver uma lei que determina que tudo o que o SUS gastar com a pessoa com plano de saúde, ele precisa ser reembolsado dentro de um- uma tabela, né? Existe uma tabela. Então, se você tem convênio e você foi atropelado, foi levado para o SUS, fez uma cirurgia, o seu convênio deveria devolver. Uhum, Mas a gente sabe que não é assim que funciona, tem uma litigiosidade imensa. Eles dizem que o SUS é para todo mundo, então eles não teriam que devolver, e aí eles tentam fazer prescrever, enrolar até prescrever, eles tentam de diversas formas fazer esse crédito sumir, né? E é algo que eu sempre bato muito firme, porque o SUS não é perfeito. O SUS está uhum. muito longe de ser perfeito. Mas Mas antes da ele te gente garante. reclamar do SUS, a gente tem que perguntar para o nosso convênio se ele já reembolsou tudo que ele tem para reembolsar. Porque com todos esses recursos, o SUS podia ser muito melhor.
existe uma estatística dentro do CNJ que é justamente de litigiosidade da saúde. E a gente tem mais processos envolvendo convênios do que envolvendo o SUS. E o SUS atende muito mais pessoas. É claro que em alguns casos a pessoa nem vai saber que tem direitos, ou então vai encontrar barreiras burocráticas e não vai conseguir processar. Mas se é algo muito forte, muito gritante, ela vai procurar o judiciário. Então, a gente já tem uma métrica de que o convênio não é tudo isso e que o SUS não é tão ruim assim. Nossa, eu assim, o SUS eu acho maravilhoso, apesar, né, da fila e tal, das problemáticas que a gente já sabe que tem. Mas recentemente eu tive num grupo de gestantes e eu tive a oportunidade de participar de uma reunião dos agentes comunitários de saúde daquela unidade. Gente, assim, eu fiquei impressionado com tanto de coisa que tem e que a gente não sabe. E pessoas que, se não fosse esse atendimento, esse tratamento, não teriam condições alguma, né, de nada. Então, eu sei que às vezes, né, às vezes não, a gente tem a tendência a reclamar, e claro, tem que reclamar para melhorar e tal, mas assim, a gente fura um pouquinho a nossa bolha, a gente vê pessoas que realmente não teriam condições de nada e que estão lá sendo assistidas com a saúde garantida. Se é num país, por exemplo, como os Estados Unidos, essas pessoas morrem, né? A gente tem um cuidado muito grande com gestantes. Inclusive, se você quiser parto normal e não tiver um preparo adequado, um conhecimento adequado, provavelmente parir no SUS é melhor. Sim, sim, com certeza. E se você quer amamentar, provavelmente no SUS você vai ter mais suporte. Embora exista o grupo de apoio à amamentação, a gente sabe que você sai da maternidade com uma receituário de fórmula, caso você Sim, precise. eu saí. Caso você precise, eu também saí. Nas 2 gestações eu saí. E aí você precisa ter muito conhecimento para você saber, falar, não, isso aqui que me deram é uma indústria que prefere que eu seja uma consumidora, que prefere que a minha filha acostume a sempre ter o mesmo gosto, porque isso lá na frente vai criar uma criança um pouco mais seletiva, que a amamentação tem gosto diferente, dependendo do que a mãe comeu, né? Então a gente acaba virando um produto também, né? Em relação ao comparativo com os Estados Unidos, que muita gente elogia, essas pessoas não têm a mínima noção de como é a saúde pública lá. As pessoas são, embora haja lei o contrário, as pessoas são literalmente carregadas da maca e colocadas num lençol no ponto de ônibus ou no meio da rua, sem a mínima condição de se mexer para morrerem por lá. E isso tudo é muito complicado. Então, eu conheço pessoas que elogiavam muitíssimo os Estados Unidos e por um problema muito pequeno que o SUS daria conta Sim, tranquilamente, foram visitar, passaram 20 dias, precisaram passar no médico, precisavam de uma internação, tinham seguro saúde, mas o seguro era limitado a US$ 35.000, voltaram com uma dívida de 200 mil. Um exemplo é a insulina. A insulina aqui é gratuita, o que faz com que quem precise comprar insulina pague muito pouco. Porque se alguém consegue não pagar nada, você não vai conseguir cobrar muito por esse produto. Lá é caríssimo. É muito caro ser doente nos Estados Unidos. e aqui a gente tem isso garantido. E a gente fala de exames, cirurgias, internações. Então, se a pessoa tiver qualquer doença, ela vai perder a casa. Aqui no Brasil, perder a casa é situação extrema. Você não vai perder a sua casa a menos que você esteja devendo a imposto de o IPTU, né? Imposto relativo à própria casa, a taxa condominial ou pensão alimentícia. Tem as hipóteses de crime, né? Trabalho escravo, a parte de drogas, mas é algo muito grave você perder a sua própria casa, você morar num carro porque você ficou doente. É aceitável você ligar, você perguntar para a vítima se ela gostaria que chamasse a ambulância, porque um passeio de ambulância são US$ 1.000. Uhum. Eu já tive amiga que teve essa conta. E ela, assim, num desespero, não, não chama, não chama, não chama, não chama, tá tudo bem, porque não tinha esse dinheiro para expor lá. E mesmo assim as pessoas chamaram, ela não foi atendida e mesmo assim veio a conta para ela.
O que é... Porque a ambulância foi lá. Então, mas a ambulância foi lá, mas ela não contratou. É, Como é que funciona isso? Como é é. que alguém pode contratar para outra pessoa? Se eu estiver andando na rua e encontrar alguém que eu não gosto, eu posso chamar a ambulância para a pessoa ser obrigada a pagar a conta? A gente vê filmes das pessoas saindo correndo da ambulância. É um Sim, absurdo. sim. E aqui que eu estava falando, né, da reunião, tem umas pessoas que eles atendem, esses agentes comunitários, que às vezes saem com som dessas coisas, e a pessoa não tem condição da dieta, de continuar essa dieta dentro de casa. E o SUS garante isso por pelo menos 3 meses. Gente, tipo, Na verdade, isso né? geralmente garante mais, mas existem alguns critérios. Um dos. Vou contar um caso, ou causo, como já diria os mais antigos, né? Existe uma doença que torna a criança resistente a quase todas as proteínas que existem na vida. E geralmente o SUS fornece fórmulas para crianças alérgicas até os 2 anos de idade, porque depois dos 2 anos de idade, o leite já não é O um- necessário, o essencial, né? exatamente, já não é tão fundamental. Então a gente tem o aleitamento ou a fórmula até os 6 meses, até 1 ano de idade ainda é muitíssimo importante, e a partir dos 2 anos, a maior parte dos seus nutrientes precisaria vir de outras alimentações. E a gente viu um caso de uma criança mais velha do que isso, mas que tinha uma alergia, que não é nenhuma alergia, chama FPAS. E a FPAS, ela impede que a pessoa tenha contato com qualquer proteína alimentar. E essa criança, bem mais velha que 2 anos, só podia uma fórmula, porque até as outras traziam diversas consequências para a saúde dela. E a gente precisou mover o judiciário para garantir que o SUS fornecesse 17 latas de Neocate, que é a fórmula que ela precisava. E vem tudo, vem certinho, bonitinho, o frasco, o equipo. Alguns meses falha, alguns meses falta. Claro, é SUS, a gente sabe disso. Mas imagina o gasto dessa família. Porque quando a gente tem uma criança atípica em casa, a gente também tem muito gasto. A gente também tem uma saúde mental muitas vezes deteriorada. Sim. E às vezes você não, assim, um da família não consegue nem trabalhar para compor a renda, porque existe o cuidado, né? Exatamente. E quando essa pessoa fica só, seja por divórcio, seja por viuvez, fica ainda pior. Quem cuida de quem cuida? É um Uhum. clichê enorme, mas e o medo real de você morrer e seu filho não saber que você morreu e morrer de fome? É falta uma assistência muito grande nesse sentido. Embora a gente tenha grandes avanços, essa parte de verificar como estão todas as pessoas, de repente, de ter um aplicativo dos próprios agentes comunitários para ver se está todo mundo daquela região bem, se todos os que são solos de fato acordaram, de fato ninguém passou mal, seria um passo enorme, inclusive em termos de saúde mental, porque já tiraria um peso imenso desses Sim. pais e dessas mães. Sozinhos, né? Mas assim, ainda com tudo isso, né? A gente ainda tem. Olha que maravilhoso, né? Alguém que vai lá, pelo menos, vai, que não é todo dia, mas uma vez a cada 15 dias, sei lá, que vai bater na tua porta, vai te lembrar de uma vacina, vai, né, saber como que você tá, enfim. Que é algo que a gente tem que enaltecer, que é do nosso país, né? Esse sistema de saúde que não funciona assim nos outros lugares, mas olha que maravilha, né? Com todos os defeitos, tudo que a gente tem. Fora que a gente está falando do maior sistema. Nós Sim, temos um sistema muito bom na Inglaterra, mas se você comparar a população inglesa e a população brasileira, fica muito clara a sim, discrepância. sim, É muito mais fácil gerir um local pequeno. Inclusive, por isso que prefeituras menores, mas com municípios com bastante renda, conseguem ter uma liberdade. Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala de três entes: o município, o estado e a União. Então, em alguns casos, o município ou o estado podem falar: eu vou garantir esse medicamento também. Então, isso ajuda também essas pessoas.
O Estado pode falar: olha, dentro destes critérios que eu estou elencando aqui, eu vou, por exemplo, fornecer cannabis medicinal, ou eu vou fornecer um outro medicamento, ou eu vou fornecer determinada vacina, porque ele sabe qual é a renda, inclusive a renda para a saúde tem piso constitucional. Quanto mais o Estado arrecadar, quanto mais a União arrecadar, mais ele vai ter que gastar com saúde. Sim, E por isso a gente tem também uma saúde um pouco mais firme, tanto saúde quanto educação tem limites constitucionais, porque são coisas que não dão voto. É muito fácil ver um viaduto, mas é muito difícil enxergar o saneamento indo para a favela. sim, E mesmo a pessoa que mora nessa comunidade, ela talvez não se dê conta da necessidade que ela tem de saneamento. Para ela, às vezes, é mais importante que agora tem um terminal de ônibus perto, que agora ela chega um pouquinho mais cedo para casa. Né? Cada gasto em saneamento economiza muito em medicamento. É um gasto importante de saúde, o saneamento, mas não é uma medida eleitoreira. E aí a gente tem uma questão é bastante complicada. Né? A gente está educando bem os nossos eleitores para priorizar o que a gente realmente precisa, para a gente verificar o que que é melhor para todo mundo e principalmente o que que é melhor para as gerações que estão vindo, porque quando eu não voto só em mim. Eu você voto, volta para todo mundo? eu voto para todo mundo e eu voto para as minhas filhas. Se eu quero uma escola forte, eu tenho que votar nos candidatos que vão fortalecer a escola, que vão defender os professores, as merendeiras, os agentes escolares. Se eu quero uma saúde forte, eu tenho que ver o histórico dessa pessoa, se é uma pessoa realmente comprometida. Se eu quero alguém que olhe pelos deficientes, eu preciso votar em alguém nesse sentido. Mas o Brasil ainda vota de forma muito colonial. Então, voto porque ele é macho, eu voto porque ele é engraçado, eu voto por outros motivos. E em alguns casos, a gente carrega muita gente ruim junto. Porque não bastando votar em quem você de fato queria votar, para cargos como vereadores, deputados estaduais, deputados federais, você carrega um monte de gente. Os mais votados carregam pessoas menos votadas, porque existe um coeficiente. Sim, E aí a gente tem outra complicação. A gente não só elegeu quem talvez não fosse o melhor candidato para nós, como ainda carregou quem a gente nem conhece. sim. E a gente ainda nem cobra também, né? Porque é independente, assim, eu votei em fulano, ele não foi eleito. Ok, mas todo mundo que tá lá deveria servir ao povo, então eu tenho que cobrar essas pessoas. E eu vejo assim que é uma rotina nossa, né? Uma sociedade que a gente vive acelerada que também propicia isso. Porque vamos pensar nessas pessoas, né, da periferia, em situação de vulnerabilidade. Às vezes passa 2 horas para ir para trabalhar, 2 horas para voltar, mais 9 horas trabalhando, se não fizer uma hora extra, né? E aí chega em casa, aí tem o filho para cuidar, que horário que essa pessoa vai pensar, refletir, analisar, olhar o entorno, né? Ter um senso de comunidade para estudar melhor, e a gente só lembra disso quando chega a época da eleição, né? Então, uma série assim, de fatores que também beneficiam esse sistema, né? O que é muito Exatamente. complicado. Então, quando a gente fala de educação, tem que ter mesmo uma educação que as pessoas consigam pensar um pouquinho fora da caixa e olhar. Como você falou, saúde e educação é primordial, mas a gente está escolhendo essas pessoas? Não, não estamos. Quando não estamos, né, estamos arrastando outros que não conhecem. E aí depois, mesmo que tá lá eu quero cobrar, mas ok, já tá lá posto uma pessoa que não tem habilidade com isso e que nem era a proposta dela priorizar na saúde, por exemplo, né, que é o nosso assunto de hoje. Então, por exemplo, em Santo André, que é a cidade que a gente está falando, quanto tempo ficou atrasado a medicação para o SUS? Né, de UBSs e UPAs desabastecidas com a medicação no início da gestão. A grande questão de cobrar especificamente um ente ou outro, você precisa ter uma noção de todo. Então, a gente viu
que milhares de vacinas de Covid foram para o lixo porque ninguém sabia onde estavam. Você tem que ter um controle eficiente de Uhum. medicamentos. Você tem que saber onde eles estão, quantos você tem, quando eles vencem, quanto você precisa desse medicamento por mês. Então, se eu tenho um cálculo de pessoas diabéticas, eu vou saber mais ou menos quanto de insulina eu preciso por mês. Eu vou saber quantos aparelhos eu vou precisar fornecer com base histórica em quantas pessoas por ano entram na minha lista, entre aspas, de diabéticos. E isso é para todas as doenças. É lógico que quando a gente está falando de hipertensão, que é algo que está aumentando exponencialmente, talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas se a gente falar sobre contraceptivos, é algo muito estável. Se a gente Uhum. falar de preservativos, é algo muito estável. Talvez até tenha um declínio, porque a gente está tendo um declínio populacional na base da pirâmide etária. Então, a gente precisa ter muitos dados, a gente precisa saber o que a gente tem em estoque. E aí a União precisa transferir esses medicamentos para os estados e os estados também precisam transferir para os municípios. Então, para verificar especificamente esse caso de Santo André, precisaria verificar se houve algum outro gargalo, porque se a União não enviou para o estado de São Paulo e São Paulo não enviou para Santo André, vai ficar desabastecido. Mas aonde foi a falha é muito mais complicado. E para isso existem CPIs e esperamos que os vereadores as façam. Os vereadores têm plena capacidade de mover todo o aparato do legislativo, inclusive barrar prestações de contas e exigir contas do que está sendo feito pela prefeitura. Infelizmente, a CPI acaba sendo algo muito mais político do que prático. Sim. Então, o político acaba ameaçando a CPI para forçar favorecimento em outro ponto. Isso está muito longe de ser o ideal, mas a gente sabe que acontece, né? É algo que a gente precisa ter ciência, justamente por essa forma de organização do SUS. O estado e o município também têm condições de comprar esses medicamentos, mas muitas vezes vale a pena fazer uma compra centralizada. Inclusive, no ABC existe um consórcio, Uhum. consórcio do ABC, A, B, C, D, MR, R. são muitas letras, justamente porque é muito mais barato comprar para todas as cidades. E aí precisa verificar. Geralmente, os medicamentos mais caros são trazidos do Estado e da União, e os medicamentos mais básicos são comprados pelo próprio município. E aí precisa verificar também se não houve algum problema na própria licitação, se a licitação não foi anulada, se houve alguma falha no prestador. E se o prestador falhou, havia uma multa contratual, essa multa foi exigida. Então, são diversos controles que precisam ser feitos. E que a gente precisa estar atento também, né? Muito. Porque é um direito nosso. Então, assim, por exemplo, né? Mesmo quem tem convênio, eu tenho convênio, mas as vacinas eu tomo pelo SUS. Né? Campanhas de vacinas todas a gente faz pelo SUS. A minha filha tomou todas as vacinas praticamente pelo SUS, só não tomou a de meningite, porque a gente queria dar a mais completinha, que agora, inclusive, chegou Chegou para no as crianças de SUS. mais de 1 ano a CWY. Isso. Quem prefere também a meningite B precisa ainda pagar. É, mas ó, já na conta, né? Faz Porque a gente diferença. pagou a CWY e B. É, na conta eu já tô tirando aqui uma boa parte que eu tô É. garantindo para quem não tinha, né, condição, não tem condições de arcar com isso e que estava protegido só pela C. E hoje vai estar protegido de uma maneira mais ampla. Mesmo que eu ainda não tenho a B, não tenho a condição de marcar, eu já tenho toda uma Sim. gama aí, né, de cepas. Então, são conquistas que vêm acontecendo, inclusive o Implanon, esse que fala, Não. que também agora vai ser garantido pelo SUS, que é o método contraceptivo um dos mais eficientes da atualidade, né? Então tem muitos ganhos que a gente tem tido que a gente tem que estar atento também. Aliás, a gente precisa ter muita atenção no que o SUS faz, porque quando o SUS garante alguma coisa, geralmente em seguida os planos de saúde são obrigados. Então, há um tempo atrás, o Implanon passou a ser garantido para grupos vulneráveis. Então, são moradores de rua, profissionais do sexo. Existia ali uma gama de pessoas que podiam usar o Implanon.
pelo SUS. Em seguida, os convênios passaram a serem obrigados também a cobrir o Implanon. E o movimento mais provável é que eles sejam obrigados a cobrir agora o Implanon indiscriminadamente, porque é o que está acontecendo no SUS. Sim. Isso também aconteceu com outros métodos, como o DIU Mirena, o DIU de cobre. O Gilmirena eu nem sabia que estava garantido pelo SUS também. É garantido pelo Eu não SUS. sabia. E é garantido também nos convênios. Então, assim, é maravilhoso para sistema. Inclusive, o Brasil é um dos pioneiros em reconhecer o direito reprodutivo como um direito da saúde. Então, constantemente a gente tem decisões que falam que o Estado tem que custear a fertilização in vitro, que tem que custear outras formas, inclusive, porque no convênio ainda não. No convênio é apenas a contracepção, mas a concepção também está sendo garantida pelo SUS. Que eu também não tinha ideia disso. Em algumas decisões, mas a gente sabe que é um movimento, né? Conforme você vai conseguindo, cada vez mais pessoas conseguem, depois de um tempo, vira a jurisprudência corrente, e aí o próprio SUS se organiza, porque é mais fácil ele organizar todas as fertilizações in vitro do que indo de sentença em sentença. E é isso que acontece também com os convênios. Se você pensar o exame que rastreia o câncer, o exame genético, o BRCA1 e BRCA2, a gente também fazia isso. Era processo atrás de processo atrás de processo. Aí chegou uma hora que incorporou ao rol da ANS e aí os convênios se organizaram Para garantir. para garantir. Nossa, eu não tinha ideia disso daí. Agora é uma informação importante, porque quantas famílias estão tentando e às vezes não têm o recurso financeiro, né, para conseguir fazer algo um pouquinho mais robusto, né, e garantir o sonho de, enfim, serem pais. E eu não sabia que isso daí era garantido pelo SUS, gente. Olha aí. Existem alguns medicamentos, inclusive, que você pode pleitear pelo SUS. E agora, comprovando, um casal, inclusive, do Sul, comprovou que por 14 anos ele tentou todas as outras formas e que agora precisava ser uma fertilização in vitro. E E conseguiram. conseguiu. Gente, isso é muito maravilhoso, né? A gente não tem. Tá vendo como assim, às vezes a falta de informação deixa a gente limitado, né? Em todos os sentidos. E aí eu aceito que a pessoa tá me falando sem questionar e não busco, às vezes, mais informação. Então é muito importante. Vocês que estão ouvindo aí, gravem todas essas informações, porque às vezes tem gente próxima precisando e vocês podem compartilhar isso daí. Eu acho que sempre é muito importante. Né? E se você for pelo que o convênio diz, vai ser negativa. Não tenha dúvida. Ele vai dizer que você não tem direito. Porque é benefício para ele, é como você falou, né? Então, tá bom, eu sei que é direito, que eu tenho que garantir, mas se só 30 vão entrar, tem 100, 30 vão entrar e os outros 70 não, eu saio no lucro, Exatamente. né? É triste da gente pensar assim, mas a gente vive num mundo capitalista que pensa em lucro, a própria questão da fórmula mesmo, né? Então, eu fiz também as consultas com pediatras todas pelo convênio. E ali, se eu não tivesse informação da amamentação, minha amamentação teria sido minada. E aí, ela tomaria fórmula, eu serviria lá, né, a essa indústria da fórmula, sendo que não tinha necessidade. Então, entenda, eu não tô falando, tem casos que realmente tem necessidade, mas no meu caso, não era um caso que havia uma real necessidade de fórmula, dava para continuar com a amamentação exclusiva. E pelo menos no SUS a gente sabe que algumas informações vão estar ali mais próximas do ideal, né? Exatamente. Inclusive, todas as maternidades são obrigadas, sejam públicas ou privadas, a ter um grupo de apoio ao aleitamento materno. Privado também? Eu Também, qualquer não uma. tive essa informação pelo convênio. Qualquer uma. Bom, quantos anos tem a sua filha? Ela vai fazer 3 ainda, é recente, A e minha eu não tinha tive essa 8. informação. Na época da minha, quando nasceu, quando tinha 8, já era algo um pouquinho mais novo. Já era algo que falava, nossa, já está implantado no nosso hospital. Hoje já nem deveriam falar. E às vezes, mesmo em grupos de aleitamento, a gente ouve coisas melhores no SUS do que na maternidade. Eu ouvi na maternidade, que eu dei
a Júlia tá com 1 ano e 2 meses, para dar fórmula. Eu falei, não, eu quero amamentar. Aí tinha lá uma salinha, tinha uma enfermeira, e a enfermeira falava, ah, mas não tem problema, pode dar fórmula, não vai ter problema nenhum. É até bom pro organismo do bebê. E eu só ouvia assim, falava, tá bom. Uhum. Entra por um lado, Mas sai pelo outro. ainda assim, não foi algo que falaram, olha, você está com um pouquinho de dificuldade, vamos chamar. Era eu que todas as vezes que tinha dificuldade, chamava a enfermeira e falava, olha, não estou conseguindo, olha, ela não está pegando, olha, ela está soltando, vem cá, me ajuda. E isso é algo que se você vai para um hospital, você já está com todos os seus hormônios alterados em razão do parto, e você não tem conhecimento e apoio, inclusive dos parceiros, Sim, do acompanhante, às vezes quem vai é a mãe ou a prima ou a tia, é muito fácil desistir. sim, porque é trabalhoso, é muito É trabalhoso. trabalhoso, você não tem informação, você se sente muito impotente, você olha para o lado e Sim, fala, não é possível, eu tenho que sim. estar fazendo alguma coisa errada. E às vezes rola até um terrorismo, né, cara? Comigo rolou esse terrorismo assim, que ela não tá ganhando peso porque o seu leite é insuficiente, porque se você continuar só com a amamentação, ela não vai. E sabe, aquele terrorismo, e aí o peso, e o peso, e o peso, considerando todos os outros sinais que estavam ok, os outros exames ok. E é uma coisa que até hoje ela não ganha muito peso, é dela. Exatamente. Se o fenótipo dela é ser magrinha, ela vai ser magrinha. Se o pai e a mãe eram magrinhos, nunca vai ser aquele bebê muito É, gordinho. Não, não tem como. É lutar contra uma criança saudável e achar que ela tem que seguir os nossos padrões e as nossas vontades desde o peso. uhum, Desde o terceiro dia, que pesa todos os dias, ela não ganhou peso suficiente, vamos entrar com a fórmula. Então, desde o terceiro dia de vida, você está impondo um padrão inatingível para esse bebê. sim, sim. E que tá nos outros sinais, né, perfeitamente saudável, porque sempre estava hidratada, fazendo xixi. E aí você vê assim, como realmente, além do, né, de algum certo terrorismo, a pessoa não te passa a informação, porque em momento algum me perguntaram, deixa eu ver como que tá a pega, porque às vezes era a pega que tava mamando um pouquinho menos, né? Deixa eu ver como que. Nada, não quis nem saber como que tava a amamentação. E a gente sai pro parto achando que é tudo muito instintivo. Bebês não nascem sabendo nem respirar. Eles precisam aprender, por isso que dói. Quem disse que eles sabem mamar? Quem disse que eles sabem aonde tem que pôr a linguinha? Eles precisam aprender tudo isso. Não é só colocar no peito. A nossa parte é muito fácil. Segura direitinho e põe no peito. A parte deles não. Eles precisam aprender que precisa ter força, que precisa respirar do jeito certo, precisa pôr a língua no leite certo, precisa pôr a boquinha no lugar certo, senão não vai sair leite. E aí a gente impõe esses padrões. E é muito triste, assim, né? Eu vejo essa parte. Tanto que minha irmã é enfermeira no SUS, né? Ela sempre falava pra mim. Ela tenta ir num hospital que tem o selo de amigo da família, porque normalmente esses que têm o selo de amigo da família são mais pró-amamentação, pró-parto natural e tal. Mas na época eu falei assim: não, vou me informar, vou ver com consultora, vou pedir alguma ajuda externa e vou manter minha amamentação. Mas quem não tem, né, a informação ou o ímpeto, a energia, que nem você, né, de ficar buscando, olha, vem aqui ver e vem não sei o quê. Poxa, eles não poderiam no hospital ter me falado? Tem um grupo de aleitamento, vai lá participar. Sendo que isso no SUS, a pessoa já fez o cartãozinho de pré-natal, ela já está sendo informada do próximo passe, do próximo e do grupo. Eu fui no grupo de gestante, mas eu vou agora em agosto no grupo do aleitamento também falar com essas mães. Ou seja, eu vejo que tem uma preocupação um pouquinho maior em fazer saúde, né, dentro do SUS. Exato. Porque eles não ganham nada a mais por nada. Sim, Não tem congresso pago na Bahia para falar sobre a Fórmula X que é melhor que a Fórmula Y. Não tem brinde, não tem brinquedo que é entregue pro pediatra. Então a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção. Quando a minha mais velha nasceu, há quase 9 anos, eu estava começando o grupo de apoio à amamentação. Eu queria ter um parto normal. Eu não tinha nenhum conhecimento. Minha irmã estava formando em obstetrícia, mas
ainda estava meio longe, ela ainda era residente. E acho que ela também achou que era melhor Sim. não se impor, né? E ela falou para mim, olha, eu acho que é melhor você ir pro SUS. E aí, primeiro filho, a gente faz mais burrada. É sério, primeiro filho a gente faz mais burrada. Desculpa, Gabriela. E aí eu falei, não, eu quero ir para esse hospital, porque eu acho que esse hospital vai ter um recurso melhor. Não era um hospital ruim, não era a maternidade que todo mundo falava, porque a maternidade que todo mundo falava, eu tive muito medo, porque uma vez eu fui e não tinha vaga para uma pessoa que precisava ir para UTI. Depois disso eu falei, não, vou para esse, que esse daqui eu sei que vai garantir a vaga, porque consegue pegar de outros lugares. E estavam formando esse grupo. E ficou muito claro, porque eu achava que era muito tranquilo parir no plantão. Não, é parto, não preciso pagar, não faz sentido pagar para ter um parto normal. Milhares de mulheres fazem isso Sim. toda a vida, desde que a humanidade existe. Não, parto no plantão não é tão fácil assim, vai da sua sorte, pelo menos nas maternidades particulares. E aí a gente percebeu que não tinha apoio. Eu falei que eu queria parto normal, falaram, tá bom, então volta aqui daqui a 3 dias. E aí chegou uma hora, eu já estava desde as 7 horas da manhã com dor. Eu falei, não, agora chega. Quando foi 6 horas da tarde, eu pedi uma cesárea. E aí ela mexeu. E aí ela precisava ter nascido de cesárea mesmo. Mas em momento nenhum eu vi esse apoio todo. Aí quando eu fui para a segunda gestação, eu já tinha feito até um curso específico para ser consultora de parto normal. E aí já tem um caminho todo, né? Então a gente já liga para o convênio, a gente já pede os índices dos obstetras para verificar quais realmente fazem parto normal. Porque às vezes o médico posta que faz parto normal, ele fez um e no plantão, quando ele estava fazendo pela residência. Sim. E não é bem assim. Aí nesse curso a gente vai aprendendo passo a passo, né? Que é o que eu também aplico. E foi o que eu apliquei no da minha filha. Aí eu achei a obstetra que realmente faz parto normal, que realmente encaminha para enfermeira obstétrica, que realmente encaminha para fisioterapeuta pélvico, porque é uma maratona e você precisa estar bem assessorado. E se você não tem meios de fazer tudo isso, vai para o SUS. É, que é mais garantido. Cara, a gente tá falando e o tempo passa tão rápido, né? Tão bom esse assunto. Mas eu vou pedir para você deixar as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, caso elas queiram também esclarecer dúvidas ou seus serviços, e alguma mensagem que você quiser deixar, tá? Para as pessoas. É carolinacramer.adv. Essa é a minha rede social, meu Instagram. Meu Facebook está fechado no momento, não estou dando conta. Mas se alguém precisar também, me chama. Pode pôr o WhatsApp? Eu coloco na tela. Acho que é melhor, né? Porque tu vai falando, eu coloco na tela e eu coloco também embaixo na descrição. Combinado. Certo? E você quer deixar algum recado? Se você ou algum familiar seu está passando por algum momento mais desafiador, seja com plano de saúde, seja com o SUS, procure informação. Se tiver dúvida, procure um advogado especialista em direito da saúde. Tem muita coisa que pode ser feita e tempo é um recurso essencial em alguns casos de saúde. Com certeza. Ah, obrigada, viu? Muito Imagina. obrigada por estar aqui. Muito obrigada a vocês que nos ouviram até agora, nos acompanharam. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Compartilhem com muitas pessoas, né? Porque eu acho que saúde, todo mundo precisa dessas informações. E eu espero vocês na próxima semana. Até lá!